Bora? Vamos estar orando então? Aí. Faz a abertura, Danisa? Faz a abertura. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, agradecemos, ó Deus, por esse momento que vamos passar na tua casa, momento riquíssimo, Deus, onde vamos aprender a tua palavra. Oramos, ó Deus, por cada um que está, ó Deus, por aqueles que estão a caminho, por aqueles que estão nos vendo pelas redes sociais, que o Senhor nos dê força, sabedoria, ó Deus, e abra o nosso entendimento, ó Deus, nosso coração para receber a tua palavra, que é rica e eficaz. Muito obrigado pelas nossas vidas, ó Deus, obrigado pela bênção que tem gravado sobre nós, no percorrer desse dia, e que o nome do Senhor seja sempre exaltado, ó Deus, no nosso meio, que nessa noite nós possamos, ó Deus, expressar o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor tem nos abençoado, e que, ó Deus, nós possamos buscar sempre a tua presença. A palavra diz que buscar o Senhor enquanto pode achar, invocar enquanto está perto, e nós venhamos nessa noite, ó Deus, ouvir a tua palavra, buscar a tua presença, Deus, que a ajuda do Espírito Santo do Senhor esteja sempre nos ajudando, ó Pai, a compreender a tua palavra, que vai ser trazida pelo teu Senhor para toda a vida nessa noite. Obrigado, Deus, mais uma vez, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Pode sentar, irmãos. Só relembrando um pouquinho, aonde é que paramos? Nós estamos estudando Daniel e vimos a estátua com a visão cronológica, ela deitada. E vimos que já passamos pelo Império Romano, já estamos, que era a parte de ferro, agora estamos na parte de ferro e barro. E isso nos coloca num ponto muito avançado nos tempos dos gentios, no final dos tempos. Vimos também a questão da presente era, que é o que está aqui na lousa, que é entre a primeira vinda e a segunda vinda. Na primeira vinda, Jesus inaugurou o reino. Na segunda vinda, ele vai estabelecer o reino que foi inaugurado. Nós estamos nesse intervalo entre a primeira e segunda vinda. Com isso, dentro dessa cronologia, nós temos dois eventos acontecendo ao mesmo tempo. Apocalipse 2 e 3, narrando as igrejas da Ásia, dentro desse período chamado presente era. Dentro do mesmo período, nós temos as parábolas que narram a estratégia de Satanás dentro do período do reino que já foi inaugurado. Vimos a igreja de Éfeso, que representa a igreja primitiva, a igreja que começou do primeiro século, e vimos a semente e o solo, a parábola da semente e do solo. Vimos Esmirna, que representa já a igreja que vem posteriormente à igreja inicial. E vimos o trigo e o joio, onde a estratégia de Satanás, ele vai além de comer a semente, ele introduz o joio no meio do trigo. Muito bem. Hoje nós vamos começar a trabalhar o grão de mostarda e pérgamo. Como o grão de mostarda tem bastante informação para ser trabalhada, nós vamos trabalhar a parábola do grão de mostarda hoje à noite. Ok? Mateus, capítulo 13, versículo 31. Outra parábola lhes propôs, dizendo, Jesus propondo parábolas. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo. 32.
o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Muito bem. Vamos começar a trabalhar o texto. Nós estamos em que momento da vida de Jesus? Mateus 13, no seu ministério. Estamos numa nova fase do seu ministério. Lembra que até o capítulo 12 ele vinha ensinando publicamente. No capítulo 13 ele começa a ensinar por parábolas. Então está nessa nova fase, onde ele para de trabalhar com a nação de Israel e começa a trabalhar somente com os discípulos. A nova fase que o Senhor iniciava em seu programa do reino informa novas verdades no panorama da história quanto à estratégia de Satanás. Como novas verdades? Versículo 52. Aí. Então lhes disse: por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Então tem coisas novas que não estavam reveladas no Antigo Testamento, referente ao reino dos céus. É nessa nova etapa que ele começa a revelar coisas novas para os seus discípulos. Voltando lá, no versículo 31. No linguajar cotidiano dos judeus, o grão de mostarda era classificado como a menor medição possível, simbolizando algo pequeno e insignificante. A mostarda, em apenas um ano, ela se tornava uma árvore que variava de 6 a 10 metros de altura. Sendo assim, grande o suficiente para os pássaros pousarem. Diferentemente das duas primeiras parábolas que vimos, onde Jesus contou a parábola e interpretou a parábola, nesta parábola ele só contou, ele não interpretou. Essa parábola não tem a interpretação dela, tá? Então o que nós temos que fazer? Temos que pegar os dados da interpretação das demais parábolas para interpretar essa daqui. Muito bem. O Senhor assemelha o reino a um grão de mostarda, frisando um começo insignificante, como resultado das perseguições de Roma. Vamos lembrar, estamos estudando os Tiago, o que estavam sendo, como os judeus estavam sendo fustigados, os judeus cristãos. Vimos Hebreus, mesma coisa, eles estavam sendo pressionados. No governo de Nero, eles já começaram a ser executados. Então eles estavam sob pressão. E ainda estava na semente, eram poucos. E eram só os apóstolos, essencialmente. Mas, com esse começo insignificante, em função das perseguições de quem? Quem que estava perseguindo? Roma. Roma estava perseguindo. Marque bem essa questão. Quem é o perseguidor? Roma. Muito bem. Mas, posteriormente, com apoio e proteção de Roma, olha só, quem era o perseguidor? Roma. Quem depois veio dar apoio? Roma. E quando Roma deu um apoio, o cristianismo sofreu um crescimento anormal. Que época foi isso? Constantino, imperador Constantino. Com isso, a gente identifica quem é o homem que trouxe Roma para apoiar os cristãos. Outra parábola eles propôs dizendo: o reino dos céus
é semelhante a um grão de mostarda, insignificante, que um homem, Constantino, tomou e plantou no seu campo. Um homem tomou e plantou. Tomou e plantou o quê? O que foi apresentado nas outras duas parábolas que nós vimos? A semente como parábola e a semente como os filhos do reino, correto? Então, o que está sendo tomado e plantado? A semente, a palavra e os filhos do reino. Que foi plantado aonde? No seu campo. Qual que é o campo desse homem? Roma. E se fez árvore. Próximo versículo. A qual, na verdade, é a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que. E se faz árvore. Se faz árvore. Estudamos hoje o sonho de Nabucodonosor. E outros textos da Bíblia que se referem à árvore como poderio político, como poder ter autoridade, tá? Então aqui nós estamos diante do símbolo de poder no mundo, árvore. De modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Quem era o pássaro na primeira? Satanás. Quem são os pássaros? Os seus ministros. Quem é que vem se aninhar nos ramos? Satanás e seus ministros se aninharam na árvore. Percebam como fica o entendimento disso. Um homem, Constantino, tomou e plantou a semente, a palavra e os filhos do reino no seu campo, em Roma. E se faz árvore, símbolo de poder no mundo, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Satanás e seus ministros se aninharam. Hoje, essa árvore abriga não só o catolicismo, mas também outros sistemas que negam a Cristo, como ciência cristã, mormonismo, russelismo e até alguns denominados evangélicos, chamados crentes, sendo antes falsos profetas querendo matar, roubar e destruir. Aonde está isso, gente? Essa informação que eu estou dando aqui, que falso profeta quer matar, roubar e destruir. João 10. Vamos abrir lá. Capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta, Jesus está falando. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. 11. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. 12. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Versículo 13. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Quem é o mercenário?
Falso profeta. Quem é o mercenário? As aves que se aninham nos ramos da árvore. Quem quer matar, roubar e destruir as ovelhas? O mercenário, o falso profeta. Então aqui nós estamos diante do cenário da estratégia de Satanás no grão de mostarda. Agora, nós temos que compreender essa estratégia de Satanás teve início quando e como. Como foi o desenvolvimento dessa estratégia para chegar aqui no grão de mostarda? Ele começou a operar lá atrás, lá no Éden. Tá? Vamos ver esse trajeto para nós compreendermos aonde nós vamos chegar aqui. Então nós vamos estudar agora o mistério central, a religião dos mistérios, tá? Gênesis 3,15. Texto conhecido. Porém, inimizade entre ti, Satanás, e a mulher, entre a tua descendência, Satanás, e o seu descendente, o descendente da mulher. Este descendente da mulher te ferirá a cabeça, Satanás, e tu, Satanás, lhe ferirás o calcanhar. É chamado aqui proto-evangelho. Aqui nós temos a semente do Messias, do Salvador. E o que estamos diante do quê? De uma profecia. Satanás lançou mão dessa profecia para enganar? Como ele sempre faz, ele usa a palavra de Deus para manipular? Sim. O que ele fez? Logo após o dilúvio, tem o primeiro grande rebelde, Nimrod. Sua mulher Semíramis e o filho Tamuz. Lembrando que o filho Tamuz não é dele, que Tamuz nasceu depois da morte dele. Tá? Para Semíramis dar explicação do nascimento do filho, o que ela faz? O filho que está nascendo é o Messias prometido em Gênesis 3,15. Ela lança a mão para dar explicação para o filho Tamuz. Foi concebido miraculosamente. Uma mentira, do pai da mentira. Mas assim que começou a estratégia de Satanás lá atrás, ele começou a torcer a promessa de Deus para nos salvar. Esse era quem? Tamuz. Contra quem Ezequiel protestou? Ezequiel 8,4. Eis que a glória do Deus de Israel... Não, acho que é 14, acho. 14, falei errado. Levou uma entrada da porta da casa do Senhor, que está no lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Elas estavam invocando Tamuz. Agora estamos falando da tribo de Judá. Estamos falando de judeus que conheciam a palavra de Deus, conheciam as promessas do Salvador, conheciam a promessa do reino, e eles estavam buscando a adoração de deuses estranhos, invocando Tamuz. Só relembrando os irmãos, se você pegar domingo de Páscoa, que é o nascer do sol e a adoração de Baal, contar 40 dias para trás, descontando os domingos, você vai cair certinho na terça-feira de carnaval, invocação de Tamuz. Período de quaresma da Igreja Católica, que na verdade, a quaresma o que é? Um sincretismo religioso, aonde a Igreja Católica incorporou
esse costume de invocar Tammuz e colocou o nome de Quaresma, no mesmo período de 40 dias. Ok? E não pode comer carne e comer peixe. Por quê? Porque a mãe Semíramis, o símbolo dela é o peixe. E o dia da adoração dela é sexta-feira, chamada Santa. Tá? Então, isso daí é a origem pagã da coisa. E esse sincretismo vem se desenvolvendo de maneira a trazer o início do culto da mãe e do filho. Esse é um culto que vem lá de trás, a adoração da mãe e do filho. Essa imagem da rainha do céu, com a criança nos braços, ela era vista em toda parte, embora com diferentes nomes, em função da Torre de Babel. Lembra quando teve a Torre de Babel, a confusão das línguas? Com essa confusão de línguas, eles se dispersaram conforme a língua, levando seus ídolos, a deusa mãe e o Deus Filho. E daí, com o nome de cada local. Eu anotei aqui alguns nomes. Ísis e Horus, no Egito. Afrodite e Eros, na Grécia. Vênus e Cupido, na Itália. Afrodite e Eros, já falei. Astarte e Tammuz, na Fenícia. Por isso que você vê na Bíblia escrito muito Astarte, porque a Fenícia era inimiga do povo de Deus. Abraão, ele foi chamado dessa região, a região dos caldeus. Abraão era caldeu, provavelmente um adorador desses deuses. E o Senhor chama um ímpio, um incrédulo, separa ele, isso no capítulo 12. No capítulo 15, versículo 6, diz que Abraão creu, isso foi lhe imputado para a justiça. Ele creu, anos depois. Ele é resgatado, foi prometido fazer uma grande nação dele. E aí, essa nação nasce. E quando nós chegamos no reinado de Acabe, com sua mulher Jezabel, e isso daqui eu marquei direitinho, por quê? Porque Jezabel era fenícia, adoradora desses deuses aqui. E o que ela fez? Ela enxertou isso, os mistérios babilônicos, no que restava na religião do Reino do Norte, Israel, tornando-se causa básica do seu cativeiro, idolatria. Notem, eu estou caminhando ponto a ponto, passo a passo na cronologia, nos acontecimentos, e estou explicando conforme vai progredindo essa estratégia de Satanás, trabalhando, manuseando as coisas de maneira a trazer até o ponto que nós vamos chegar. Já o reino do sul, Judá, estava poluído pela adoração a Baal. Baal era a forma cananeia de idolatria. No caso de Jezabel, era fenícia. Tá? Então, a forma cananeia, eles adoravam Baal. Só que essa idolatria foi trabalhada na tribo de Judá, dentro do quê? Do cativeiro babilônico, onde eles foram curados dessa questão da idolatria. Muito bem. A cidade da Babilônia foi destruída, mas seus mistérios não sumiram. Pois quando, da fuga do seu sumo sacerdote e seus iniciados, notem, a igreja Babilônia foi destruída, o sumo sacerdote dos mistérios babilônicos foge com seus iniciados, e para que lugar ele foge? Pérgamo,
que é a relação da questão aqui. Grão de mostarda e Pérgamo. Para onde fugiu o sumo sacerdote da Babilônia? Para Pérgamo. A gente tem que entender o simbolismo de cada lugar e a história de cada lugar. Então, aqui a gente está começando a entender a história de Pérgamo. O sumo sacerdote dos mistérios babilônicos chega em Pérgamo. Aonde em Pérgamo existia o símbolo da serpente, como símbolo de sabedoria escondida. Esculápio. Que Deus é esse? O Deus da medicina, da cura. Que é aquela cobrinha que tem em todo consultório médico, todo curso de medicina. É um Deus babilônico, Esculápio. Tá? É aquela serpente que vocês veem. E Esculápio tinha um templo e era adorado aonde? Pérgamo. Agora nós estamos somando as informações, estão vendo? De lá, o sumo sacerdote migra para onde? Para a Itália. Onde seus cultos foram propagados como mistérios etruscos. Quando eu vi mistérios etruscos, eu tentava tirar alguma coisa da minha origem. Eu vim da Itália, minha ascendência italiana. Da cidade de Lucca, que é um forte etrusco, que foi sede do sumo sacerdote babilônico na Itália. E por fim, esse sumo sacerdote vai para onde? Para Roma, aonde Roma tornou-se o centro dos mistérios babilônicos. Notem, eu estou correndo a cronologia, pulando, saltando anos e anos para cada ponto. Mas eu quero que vocês enxerguem. Vem de lá de trás a estratégia de Satanás, trabalhando com os mistérios babilônicos, por isso que quando a gente chega no Apocalipse, tem a condenação da Babilônia. Porque toda falsa religião, todo misticismo tem origem aonde? Babilônia. E aonde esse sumo sacerdote foi estabelecer-se finalmente? Roma. Olha só, aonde nós vamos cruzar as informações. O sumo sacerdote, ele usava mitra sobre a cabeça, que é aquele formato daquele cabeça de peixe, aquele cone. E o formato era exatamente da cabeça de peixe, para honrar quem? Dagon, que é citado na Bíblia. O Deus peixe. Dagon significa o Senhor da vida. Forma do mistério de Tamuz. Então volta o Tamuz de novo. Esse peixe simbolizava quem? Quem está por trás? Quem é o Dagon? O Tamuz. Como? Quem que é o Deus Sol? O Baal, o Nimrod. Quem é Deus a mãe? A Semíramis. Tudo vai chegar na Babilônia, lá na origem. Ok? Então chegamos na origem, aonde o sumo sacerdote babilônico usa uma mitra sobre a cabeça para honrar Dagon, simbolizando Tamuz. E isso veio da onde? Esse entendimento de culto a Dagon? Dos filisteus, inimigos de Israel. Notem, os inimigos, Filistia, os cananeus, os filisteus. Observem aquela história antiga dos inimigos do povo de Deus. Eles jogaram sementes que ficaram, que vêm da Babilônia, tá? Quando estabeleceu-se em Roma o sumo sacerdote,
ele denominou-se Pontífice Máximo. E esse título estava inscrito na mitra, Pontífice Máximo, escrito na mitra. Quando Júlio César, imperador romano, tornou-se imperador romano, foi eleito Pontífice Máximo dos Mistérios Babilônicos. Ele foi o primeiro imperador romano que recebeu o título de Pontífice Máximo dos Mistérios Babilônicos. Ou seja, ele passou a ser o sumo sacerdote dos Mistérios Babilônicos. E isso continuou, foi mantido até Constantino, que numa só pessoa, ele detinha sobre ele o quê? O título de Deus do Império Romano. Vamos lembrar que o culto ao imperador era uma prática. Em Pérgamo mesmo, tinha o culto ao imperador. Tinha templo para o imperador. Então, chega em Constantino. Quem é Constantino? O Deus do Império Romano. Quem mais é Constantino? O sumo pontífice dos mistérios babilônicos. Quem mais é Constantino? Fundador da Igreja Católica Apostólica Romana, presidente de todos os concílios e que bancava tudo e presidia tudo. Era o Papa. Numa só pessoa. Nós temos o Deus do Império Romano, que é a quarta besta do sonho de Nabucodonosor, que são as pernas de ferro e barro. É o quarto império. Vocês estão observando que tudo que temos estudado, as questões estão se cruzando e uma dando informação para a outra, para nós concluirmos o que está acontecendo. Então, Constantino se torna esse líder prioritário, estabelece a Igreja Católica e passa o título de Pontífice Máximo para os bispos de Roma, que até os dias de hoje é sustentado pelo Papa. O Papa usa uma mitra na cabeça, escrita Pontífice Máximo, que é o símbolo de Dagon, em honra a Tamuz, como líder principal dos mistérios babilônicos. Ele lembra um peixe, não é? Isso, a mitra é exatamente a lembrança do peixe. No começo tinha, agora ele usa só aquela capa, né? Muito bem. Então, o Papa é sucessor dos mistérios babilônicos, servo do deus peixe, Dagon, para quem usa o anel do pescador. O Papa não usa o anel do pescador? É o mesmo anel que usava o sumo sacerdote dos mistérios babilônicos, o anel do pescador, em honra a Dagon. E o Papa senta na cadeira de Pedro, no trono de Pedro, que é um trono mitológico, tem figuras mitológicas. Por que o trono de Pedro teria figuras mitológicas? Porque não é do Pedro da Bíblia. Porque a palavra Pedro significa abridor. Abridor dos mistérios, era o título do sumo sacerdote, Pedro, que se sentava no trono dele com figuras mitológicas dos seus deuses pagãos, tendo o anel do pescador nos dedos e a mitra na cabeça, que é exatamente o que o Papa faz até hoje. Se senta no trono de Pedro, usa a mitra de Pontífice Máximo e usa o anel do pescador. Muito bem. Então, ele estabelece dogmas de um sincretismo, onde a Escritura
deixou de ser regra de fé, onde a Escritura deixou de ser regra de prática e tornou-se um produto do romanismo. Vocês viram as últimas declarações do Papa? Que está na hora de mudar a Bíblia, que é um livro ultrapassado. Afinal, é um livro que pertence à Igreja Católica. Mentira. Mentira. Eles não ficam nem vermelhos para mentir. Porque a Igreja Católica nasceu no ano 313 da nossa era. Quando Jesus esteve no seu ministério terreno, todo o Antigo Testamento já estava pronto. Era utilizado, já tinha tudo pronto. Como que eles são os impressores do livro? Muito pelo contrário. Se nós estudarmos um pouquinho a Reforma, nós vamos ver que a Igreja Católica perseguiu todos os grupos que fizeram edição da Bíblia. E matava na fogueira. Não, estou falando lá atrás. Mas aqui em Minas, há um tempo atrás, tinha isso. Que eles vinham, se a pessoa falasse de Jesus em praça pública, haveria uma repreensão aí. Mas só que lá não era repreensão, não. Era na fogueira mesmo, matava mesmo. Está entendendo? Então, essa é a questão. Eles não são os donos da Bíblia. Não são eles que produziram a Bíblia. Como tudo que Satanás faz é mentira, é mais uma mentira. Tá? E eles lançam mão dos concílios para dizer que essas coisas foram estabelecidas. Concílio não é Bíblia. Vamos lembrar que quem presidia o concílio, inicialmente era quem? Constantino. Por que os coroinhas entram fazendo fumacinha? Porque nas primeiras missas, Constantino estava presente. Como ele era o Deus do Império Romano, tinha que fazer fumaça, porque ele tinha uma divindade presente. Tá? Então, são essas coisas que nós temos que visualizar e entender para discernir os acontecimentos. Isso está ligado à história de Pérgamo e ao grão de mostarda, que nós estamos vendo agora. A idolatria tornou-se sacramento e o paganismo tomou o lugar do evangelho. Mas teve mais coisas dos mistérios babilônicos. Vou citar alguns. Purificação no purgatório depois da morte e da Babilônia. Salvação por relíquias e absolvição sacerdotal. Mistério babilônico. Derramamento de água benta. Mistério babilônico. Oferta de pães à rainha dos céus. Babilônico. Chorar para Tamuz 40 dias antes da festa de Istar. Babilônico. Ovo sagrado com mistério da ressurreição de Tamuz. Olha onde vê o ovo de Páscoa. Pinheiro para honrar solstício de inverno. Olha onde vem a árvore de Natal. Sinal da cruz simbolizando o Tau, que era símbolo de Tamuz. A primeira letra, Tau. Velas em favor dos mortos. Hóstia e ostensório em memória do sol. Datas pagãs cristianizadas. Se nós olharmos a infinidade de deuses pagãos, tem um Deus para cada dia. O que a Igreja Católica fez? São não sei o quê, são não sei o quê, hoje é dia de São não sei o quê, que protege isso, que faz aquilo, que... Babilônico, está aqui. Muito bem. Vamos seguir mais um pouquinho. Isso nós estamos falando na nossa perspectiva, aonde nós trabalhamos com as informações das profecias bíblicas, aonde nós trabalhamos com uma interpretação literal dos textos, aonde nós entendemos que o reino é literal, geográfico, na Palestina,
A terra prometida é a Palestina toda. E o trono de Jesus será em Jerusalém. O que é que os amilenistas não entendem dessa maneira? Então, quando o amilenista chega diante da parábola do grão de mostarda, como que eles interpretam? Eles não vão interpretar dessa maneira que eu acabei de interpretar. Eles vão dizer que é a expansão, o crescimento do Evangelho. E que quando Constantino se converteu ao cristianismo e estabeleceu a igreja, é que deu o grande impulso para o Evangelho através de Constantino, uma conversão verdadeira. O amilenismo tem que sustentar isso, senão eles não sustentam a doutrina deles. Agora, se o Evangelho vai ter que ter sucesso mundial, isso não constitui uma contradição com as duas parábolas anteriores que nós estudamos? É. Porque ela fala de uma perda a 100 por 1, a 60, a 30. Fala de uma resistência ao Evangelho. Que é o que nós estamos vendo. Nós estamos vendo pessoas resistindo à palavra da verdade. Por outro lado, nós estamos vendo a ação babilônica adentrando as igrejas, mercenários comandando essas igrejas, as aves do céu aninhando-se nos ramos desse cristianismo falso, babilônico. É isso que nós estamos vendo. E não o que está se falando a respeito do triunfo do Evangelho, que a igreja vai triunfar e vai estabelecer o reino na terra. A igreja. Mentira. Porque se depender da igreja de Cristo, nós estamos enrolados. É só ver quantas pessoas se interessam pela palavra, quantas põem prioridade das coisas de Deus em suas vidas. Muito poucas. Essa é a realidade. Agora vamos entender a questão do Constantino, porque ficou em jogo a questão da conversão ou não do Constantino. Constantino está com a sua tropa de um lado do rio. Maxêncio está do outro lado. Os dois estão disputando quem vai ser o imperador romano. Os dois são de Roma, duas tropas. E entre eles tem um rio e uma ponte de acesso, a ponte de Milvian. Constantino consulta entranhas de animais para saber se ele deveria lutar. As entranhas de animais informam que ele iria perder. Daí ele busca uma resposta para vencer essa batalha. E ele, numa visão, num sonho, ele vê que sobre o sol e a cruz, sobre esse símbolo, ele venceria. Ele manda fazer uma bandeira com um sol e uma cruz no meio, que é utilizada até hoje na Igreja Católica, chamando-se ostensório, que é o símbolo que Constantino usou como bandeira para essa batalha de Milvian. E a visão que ele teve dizia que ele venceria a batalha usando esse símbolo. Lembrando que a cruz não era símbolo cristão. A cruz era utilizada como talismã, como objeto de sorte, antigamente. A cruz que nós conhecemos, a cruz do Calvário, ela era utilizada nas urnas mortuárias, os caixões etruscos, muito antes de Cristo. Os chineses usavam cruz como brinco. Os babilônicos carregavam a cruz na mão, representando o Tamuz, o Tau. Quando entraram na região ali do México, encontraram entre os indígenas uma cruz chamada Tota, objeto idólatra dos indígenas.
Então a cruz era algo que era utilizado como objeto de sorte. Então vamos compreender o desenrolar das coisas aqui. Então na batalha da Ponte de Milvian, ele enfrenta Maxêncio, usando um estandarte da cruz em meio ao sol, ostensório, da onde vem hóstia, por isso que a hóstia é redonda, porque simboliza sol, não simboliza o corpo de Cristo, tá? No dia 28 de outubro do ano 312 se deu essa batalha. 312. Constantino venceu e se declarou cristão naquele dia da vitória. E seu primeiro passo que ele faz após a vitória é criar a Igreja Católica Apostólica Romana. A igreja oficial do Império Romano, a religião oficial do Império Romano. E ele manda batizar todos os seus soldados e os cidadãos romanos como cristãos, sem ter que negar a fé nos seus deuses. Aí começou o sincretismo religioso. Juntar as coisas para tê-las como nós temos hoje. Tá? Os templos que eram dedicados aos pagãos foram doados para os cristãos, com o compromisso de não destruir as imagens. Então o que eles fizeram? Rebatizaram com o nome cristãos as imagens. E a deusa mãe, Semíramis, com Tamuz no colo, passa a ser Maria e o menino Jesus. Ídolos do paganismo. E os templos... Oi? A pregação de Jesus na cruz, e usar a cruz contestando a presença de Jesus, e usar a cruz para crucificar a cruz. Sim, era o objeto mais violento de execução que tinha na época. Vamos imaginar que se Jesus viesse hoje, iriam executar ele como? Cadeira elétrica? Fuzilamento? Injeção letal? Então, os cristãos iriam usar o quê? Uma cadeira elétrica pendurada no pescoço. Uma injeção letal na orelha. Ou seja, o importante é o sacrifício de Jesus, não o objeto no qual ele foi sacrificado. E as pessoas colocam uma ênfase no objeto. Por quê? Porque nesses templos pagãos tinham o que em suas torres? Cruz. Cruz. Então, eu entendi assim que antes de Cristo, essa cruz simbolizava alguma coisa para ele. Isso, mas é uma questão religiosa. Não, Isso, pagã. Isso. simbolizava. Como Jesus veio pregando o Evangelho, eles não concordavam, então eles entendiam que Jesus estava contra o símbolo que era a cruz. Na verdade, Jesus nunca discutiu a questão da cruz. Então, sim, mas Ele nunca discutiu. Na verdade, a cruz é tida como sacro, como sagrada. Só que é isso que eu estou querendo que vocês enxerguem. Depois dessa conversão nominal do Constantino, vamos avaliar se ele era convertido mesmo. Como que você avalia se uma pessoa é convertida? Pelos frutos. Pelos frutos se conhece a árvore, né? Vamos ver o que aconteceu na vida de Constantino depois que ele se declarou cristão e criou a Igreja Católica. Depois que ele fez isso, ele matou seu filho Crispo, filho da primeira esposa Minerva, acusando o filho de se relacionar com Fausta, sua segunda esposa, a quem ele matou afogada. Veja só, ele está matando todo mundo. Depois ele matou a sua irmã e o marido da irmã, o cunhado.
logo após ele dirigir o concílio de Nicéia. Ele vem cheio do Espírito Santo, do concílio de Nicéia, e mata todo mundo. Olha aqui, o avanço do Evangelho, uma beleza. E o pessoal defendendo esse Constantino como irmão. Eu quero que vocês entendam, para o amilenismo sustentar sua base do avanço do Evangelho, eles têm que falar que Constantino é irmão e que o Evangelho progrediu com ele. Vamos lembrar que o milenismo é uma doutrina católica, que não foi mudada no movimento da Reforma. Tá? Às vezes eu converso com alguns católicos, eu pergunto para eles, vocês sabem o que é corpo glorificado? Eles não sabem. Mas não tem mesmo noção. Porque eles não vão ter essa noção, sabe por quê? Vamos entender o dogma católico do ponto de vista deles. A salvação é universal para eles. Quando Jesus morreu e ressuscitou, todos foram salvos. Todos. Só que daí fica aquela questão, puxa, fulano era melhor que o ciclano. Beltrano tinha uma vida mais correta do que o outro. Como que faz? Tiveram que criar um purgatório, onde essas pessoas tinham que ser purgadas, purificadas para poder ser salva. Mas vai ser salva. Por isso que o catolicismo fala que Satanás e o inferno são parábolas. Eles não creem em Satanás nem no inferno. Quando eu estava indo dar estudo lá no bairro da Folheta, eles tinham tido estudo com uma madre e ela afirmou categoricamente no ensino bíblico que inferno não existe nem o diabo. Daí eles trouxeram a questão para mim, escuta, nós somos na igreja, escutamos isso aí, como que é isso? Daí eu peguei Jó, mostrei lá o Satanás, mostrei as questões da condenação do homem, do inferno, do trono branco. E eles puderam ver pelas escrituras que é uma mentira, que é uma farsa. Porque eles, primeiro, eles não creem que a Bíblia é a palavra de Deus, meus amigos. A Bíblia é um produto da igreja, eles mudam a hora que quiser. É isso que eles acreditam. Então, quando nós chegamos diante dessas informações, nós vemos o que aconteceu na história. O que aconteceu lá no tempo do Constantino, depois dele matar toda essa gente? Alguns bispos, cegos pelo esplendor da corte, com os luxos e comodidades da corte, louvaram Constantino como um anjo de Deus, um ser sagrado, que reinaria nos céus semelhante ao Filho de Deus. Olha só, eles comparam com Jesus Cristo. Os bispos da Igreja Católica. Diante de todas essas atrocidades. Foi Constantino que introduziu os templos com seus ídolos, bem como o uso da cruz como amuleto, afugentando maus espíritos, um talismã no topo das igrejas, nos lares, no pescoço, nas orelhas, evitando problemas. Ou seja, o uso da cruz é místico, mas um misticismo pagão, que vem lá da Babilônia. Você não vê isso nos filmes? Ah, o lobisomem, então pega o crucifixo. Ah, vê a pessoa endemoniada, pega o crucifixo, joga água benta, sai fumaça. Gente, nada disso. Isso vem da Babilônia. Talismã era o tipo do uso da cruz no passado. Objeto de sorte.
Como o pessoal usa trevo hoje, pé de coelho, né? Galinha de arruda, o que mais que o pessoal usa? Né? E figa, pimenta, exatamente. E cruz, mesma coisa. E a gente vai e verifica nas igrejas cruz gigante. Cruz que tem o tamanho de uma parede. Pastor, mas a cruz então não é sagrada? Não. Foi instrumento de morte de Jesus. Mas sagrado é Jesus. O sangue de Jesus. Se Jesus tivesse morrido com cruz, Então, mas só que ele falou que ele ia ser crucificado. Que era o sistema de execução da época. Ele falou que ia passar pela cruz. Estava determinado. Ele se deu por nós. Então, tem um hino que fala: eu sempre amarei essa cruz. Não. O mesmo hino foi corrigido em outra edição. Eu sempre amarei a mensagem da cruz. A mensagem da cruz, não a cruz. Então, tudo isso que nós vimos está ligado ao quê? Ao grão de mostarda. Com isso, nós visualizamos o quê? A história que Satanás percorreu até chegar na Babilônia, movimentar o sacerdote babilônico, até chegar em Roma, até chegar em Constantino, até chegar no nosso texto. Vai lá agora no nosso texto, com mais luz a gente vê. 13:31. Mateus 13:31. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus, ele está falando do reino, Jesus, é semelhante a um grão de mostarda que um homem, Constantino, tomou e plantou no seu campo. Que é o quê? A palavra e os filhos do reino. O qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é a maior das hortaliças, e se faz árvore, a maior religião do mundo. De modo que as aves do céu, os ministros de Satanás, vêm aninhar-se nos seus ramos, nos braços da igreja, como ministros de Satanás e falsos profetas. Essa é a estratégia de Satanás. E nessa parábola, Jesus delatou isso. Ok? Ok, irmãos, hoje vimos então a parábola do grão de mostarda. Semana que vem nós vamos ver Pérgamo. Ok? Um intervalinho, água, cafezinho, lavar a mão, ir no banheiro, para depois, durante o culto, estarmos aqui. Ok? Vamos encerrar esse tempo com uma oração?